Sejam muito bem-vindos ao nosso Pixelcast temporada no Agro. E hoje, no nosso segundo episódio, eu não poderia deixar de receber uma das cooperativas que tocam juntamente com o agro brasileiro o nosso PIB. Eu estou aqui hoje com quem? Estou aqui com a Kelly Santiago, que é a gerente da nossa agência aqui na cidade de Campo Verde. Ela que é mãe da Valentina, uma pessoa que eu amo de paixão, especialista no agro. O que é, Kelly? Mais de 10 anos já de cooperativismo, sem dúvida nenhuma, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos, exatamente, quase 20 anos. E por mais de 5 anos tocando carteira agro, né, Kelly? Isso mesmo. Show de bola. E também recebo hoje com muita alegria o Júnior Labres, esse que é o nosso novo colaborador aqui, assumindo a carteira agro, né, Júnior? Isso, aceitei o desafio, tô assumindo agora a carteira Agro Alta Renda do Cicobi, aqui em Campo Verde. Então, espero aí, Já sentiu a pressão? já senti a pressão, Que top. mas a gente tá aqui para auxiliar todo mundo ali da melhor forma e fazer um trabalho incrível, né? Junto com a Kelly, com toda a gestão aqui do Cicobi. Perfeito. Pessoal, antes de mais nada, um recadinho importante para você que está chegando agora. Nós estamos lançando esse projeto, o Pixelcast, com a sua primeira temporada chamada No Agro. Então, nesse momento, a gente está trazendo para a mesa pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente ao nosso agro. E, através de um bate-papo, a gente está podendo contribuir um pouco para você que está nos escutando, está nos assistindo nesse momento, tá? Você que está aí pela tua TV assistindo no YouTube. Inclusive, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se já está curtindo o material, já viu que a galera que está sentada na mesa aqui é top, já dá um likezinho porque é importante, todo mundo sabe disso, mas vale a pena reforçar, tá bom? Esse episódio hoje é um episódio exclusivo para a nossa cooperativa Cicobi Primavera, a cooperativa que eu tenho um maior carinho porque durante mais de 5 anos dediquei como colaborador e através dessa cooperativa foi quando eu realizei o meu sonho de ser o gerente de agência, né? Então, se hoje eu estou sentado aqui tocando a minha própria empresa, sem dúvida nenhuma, eu pude aprender muito no Cicobi Primavera, aqui em Campo Verde. E, por fim, tenho para falar para ti que, sem dúvida nenhuma, foi uma empresa importantíssima na minha carreira profissional. Mas, mudando de assunto, vamos lá para o que interessa. Pessoal, não se esquece, se inscreva, curte, compartilha. De raiva ou de dó, o importante é que você esteja com a gente, beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje o bate-papo é sobre uma coisa importantíssima, Júnior e Kelly. A gente vai falar sobre produtos de investimento, em especial produtos de renda fixa, né? Então, quando a gente fala de produtos de investimento, a primeira coisa que a gente ouve muito, né, Kelly, né, Júnior? Parece que é só coisa de rico. Investir é coisa de rico. E eu já tenho um posicionamento que, para mim, investir é coisa de poupador. Vamos lá, Kelly, o que você me fala? Tu acredita mesmo que essa frase ainda cola em tempos como nós vivemos hoje ou não? Isso aí não rola mais? Ah, tem bastante ainda. Tem bastante. Tem bastante ainda. É um assunto que nós precisamos trazer ele mais para a roda, mais para a pauta, de forma mais simples. Eu penso que a abordagem, a comunicação precisa ser uma linguagem simples para que todos os públicos possam entender, assimilar e ver também como oportunidade, porque sim, o investir é para todos, né? E vamos lá, né, pessoal? Nós vivemos um momento muito delicado, né? Eu, vez ou outra, gosto de ir lá no site do Serasa e tirar um mapa da inadimplência para entender o que está rolando, né? E a gente está vendo uma população já aí acima de 70 milhões de brasileiros que hoje estão negativados. Então é complexo pedir para essas pessoas assumirem uma posição de investidor, né? Acho que a gente tem que, primeiro, através dos nossos trabalhos de educação financeira, que o Cicobi faz muito bem, né, nas nossas comunidades onde a gente atua. E se você está achando estranho que eu estou falando nós, a gente, pessoal, você sai do Cicobi, mas o Cicobi não sai de você. Essa é a real, tá? Então, falando aqui é o coração verde que tá falando, quando a gente fala do agente, o nós, tá? Então, não tá entendendo nada? É isso mesmo, tá? Eu sou o associado do Cicobi, sou um ex-colaborador, tenho o maior orgulho de ter passado por lá. Júnior, pra ti, é coisa de rico ou não? Isso aí é só uma falácia, uma coisa que não cola mais em tempos de hoje. Como dizem, né? Eu acho que isso é mais um mito, né? Hoje a gente consegue estar investindo apenas com pequenas quantidades, através de aplicações simples, né? Em renda fixa. Então, hoje, dentro do Cicobi, você consegue lá, utilizando pouco do seu salário, uma pouca porcentagem do seu salário. O ideal é você começar. Eu vejo que tem isso ainda, existe isso muito, mas é porque o pessoal não vai atrás da informação, né? Hoje, se você ir atrás, buscar conhecer,
e começar a investir, você não vai querer parar mais. Faz todo Então, sentido. então é apenas começar, independente da quantidade, né? Então é isso que eu Cara, tu vejo. bateu num negócio que eu acredito pra caramba. Eu acredito assim, ó, toda pessoa que cria o hábito de investir, não interessa mais o quanto ele tem para investir. E vamos falar a real, é gratificante quando você vê o teu dinheiro começar a gerar frutos e com isso tu vê a tua carteira crescendo ali. E a pergunta que eu te devolvo, Júnior, é o seguinte: se eu quiser hoje investir no Cicobi é para todos, isso a gente já sabe. Mas eu, pessoa física, se eu sentar hoje lá na mesa, com certeza eu vou ter alguém que vai me ajudar, certo? O que tu entende sobre diversificação? Tu acredita que a diversificação é importante hoje dentro da nossa carteira de investimento, dentro dos produtos de investimento do Cicobi? Nós temos produtos hoje que nos permita diversificar adequado ao risco, né? Porque tem aquele tal de API, né? Ah, pessoal, aqui são 3 especialistas, galera, porque assim, tu não trabalha em instituição financeira se não tiver as suas certificações, tá? Júnior, não podemos deixar de falar das suas certificações, tá? Não podemos deixar de falar. É importantíssimo isso aí, porque as pessoas precisam encontrar o quê? Gente experiente quando sentar na mesa, não é mesmo? Hoje eu possuo algumas certificações ali no ramo do investimento, né? Possuo a CPA 10, a CPA 20 e o CEA, né, que é de especialista em investimento. E eu acredito que em qualquer agência do Cicobi que você for, você vai ter alguém ali para te instruir e vai saber te instruir, né? E você consegue estar já investindo com, igual eu falei, com quantias pequenas, né? Com Se eu 100 chegar lá com 100 reais. pila hoje lá, tu não vai me barrar, eu vou conseguir investir. Não, pode sim, que a gente consegue investir sim. E da parte de diversificação, eu acredito muito nisso, tá? Porque hoje a gente não sabe como é o caixa de cada pessoa, somente essa pessoa. Não sabe se En- tem reserva de emergência, não sabe se a pessoa fez aquela liçãozinha básica, né? exatamente. Então você tem que investir de acordo com o que você espera, com seus objetivos. Então você tem que ter ali um investimento que você pode sacar quando queira, né? Então seria ali um CDB diário, para você aconteceu alguma emergência, preciso pagar o hospital, então você já tem esse investimento. E para alguma coisa futura, né? Se você quer construir uma casa, quer construir um comércio, então você pode aplicar ali com carência, né? Numa LCA, numa LCI. E eu acredito sim que tem que ter essa diversificação, e eu acho que vale a pena começar a investir. Sem dúvida nenhuma. E tu tocou numa palavra interessante que às vezes a galera senta na mesa e eu vou falar pela nossa instituição, mas muitas vezes as pessoas ouvem termo como carência. Cara, o que que é carência? Fala pra mim, o que que é carência? A carência, ela vai da quantidade de dias que você tem que deixar o dinheiro lá sem conseguir retirar esse dinheiro. O capital e os juros, ou capital mais juros, ou todo o recurso? Todo recurso que você aplica, você tem um período, um prazo estabelecido. Quando você vai investir, você pode escolher a modalidade do produto com ou sem carência, e lá você decide o tempo de permanência, certo? Então, esse tempo de permanência, que é a carência, você não consegue sacar esse recurso até, dependendo, né, da modalidade, até a vencer o prazo da carência. Show de bola. E vamos lá, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, quanto mais carência tem, significa que eu posso ter uma vantagem comercial enquanto investidor, eu posso receber um juros remuneratório ali maior em relação a alguém que, por exemplo, não quer ter nenhuma carência ou a carência mínima do produto, né? Vamos lá, eu quero um investimento de liquidez diária. Só que eu quero carência zero. Eu apliquei agora, 2 da tarde, mas se amanhã der um BO, eu já quero resolver, eu quero acessar esse recurso. Obviamente, eu vou ter um juros remuneratório menor em relação a outra pessoa, né, Kelly? Isso. Essa pauta é legal, porque quando a gente vai conversar com o cooperado, com o futuro cooperado investidor, por diversas vezes a gente se depara com situação de pessoas que têm recurso aplicado, volumes assim, mais expressivos ou não, porém numa modalidade de aplicação diária, por exemplo, com a qual aquele recurso ele já está ali em aplicação há bastante tempo, e aí você pergunta assim para a pessoa, mas você tem expectativa de estar resgatando esse valor? Não, eu não tenho. Então é importante as pessoas terem esse entendimento de que quando eu vou negociar o meu recurso, se eu travo ali uma carência, melhor é a minha remuneração.
Então, eu preciso ter isso mapeado, né? Que é o que o Júnior trouxe, muito bem colocado ali com relação ao que eu preciso ter uma previsão, né? Do que eu posso vir a utilizar, uma situação médica, por exemplo. Isso a gente não tem como saber se a gente vai usar ou não. Mas eu preciso ter aquela reserva ali. Então, esse é um volume que eu não devo travar, carência. Mas se eu tenho um outro volume de recurso com o qual eu não vou utilizar ele agora, gente, vamos negociar a carência. Vamos negociar, porque assim, aqui nós estamos falando como cooperativa e também como cooperados, né? A gente precisa trazer isso para a roda, a gente orienta o nosso cooperado, porque isso acontece muito na rotina, né? No nosso dia a dia. Da gente entrar ali na negociação e o cooperado trazer, não, tá na diária, ou sim, tá na carência. Então, a carência sempre vai favorecer quando a gente fala da remuneração. Então, quando falar ali do percentual de CDI ou se é uma taxa pré-fixada, quanto maior o prazo que eu vou deixar o recurso parado, travado, não consigo mexer. A carência é isso, né? Se tiver uma emergência e precisar resgatar, a gente não consegue. Mas isso te dá mais possibilidades de uma remuneração melhor. E isso a gente tem que trazer para o entendimento das pessoas, porque é algo importante. Mas ter essa ciência, né? De que o volume que eu preciso utilizar esse, eu tenho que colocar numa outra modalidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, é importante não saber tão somente qual é o volume, qual é a carência, qual é o vencimento daquela minha aplicação. Eu preciso também saber de segurança, né? Exato. Quando eu aplico um recurso hoje dentro do Sicoob, né, na nossa cooperativa, no Sicoob Primavera, por exemplo, nós temos algum fundo garantidor que me protege de possíveis intempéries, seja de fatores que estão no controle da cooperativa ou até mesmo fora de controle da cooperativa. Eu acho que em tempos modernos nós estamos vendo cada coisa acontecendo, né? Leis aí que estão sendo aplicadas por outros países, né, em cima de pessoas, de brasileiros, e nós sabemos que as instituições financeiras, elas também estão no mercado, ela também tem o risco, né? Mas aí o cooperado Sicoob, ele assume algum risco ou existe algum fundo que o protege? Hoje a gente trabalha com o FGC, então o FGC ele é um fundo garantidor que ele garante ali 250 mil por CPF. Então, independente ali de qual instituição financeira você está aplicando ali, está investindo, o FGC ele cobre até 250 mil por CPF. Isso só dentro do Sicoob, ou, por exemplo, tem algum valor a maior se for em mais de uma instituição? Por exemplo, eu, Douglas, porventura, além dos meus investimentos do Sicoob, eu tenho em outras instituições. Chega a algum teto, tipo 1 milhão, alguma coisa nesse sentido? Hoje você consegue utilizar 250 mil em diferentes instituições. Então, no Sicoob, se você aplicar 250 mil, você vai estar garantido. Em outra instituição, 250 mil vai estar garantido. Chegando ali ao teto, né? Que daí, passando daquilo, não consegue mais estar sendo ressarcido pelo fundo garantidor. Entendi, entendi. Então, é, pessoas hoje que têm ali até 250 mil de recursos para investimento, caso eles precisem recorrer em algum fundo, e é importante dizer, né, que, vamos lá, isso nós não estamos falando de galera que cai em joguinho do tigrinho, né, que porventura ou outra cai aí em algum esquema de fraude, isso aí ele não se aplica, né? Ele não se aplica a essas modalidades aí, não. Aí é importante dizer, né? Tigrinho não é investimento, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso aí, você também acredita em Papai Noel, Fada do Dente, o que mais? Shrek da vida real. Cara, pelo amor de Deus, olha, se afaste disso aí. 100 pila aplicado não é perder dinheiro. Agora, 100 pila jogado no lixo com tigrinho, aí. E, cara, a gente tá passando por umas situações que não dá pra acreditar, né? Porque tem gente se suicidando, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu não sei qual que é a opinião de vocês. É muito. Acho que a rede social, hoje, ela tem ali o caminho do que favorece nós, né? Principalmente com relação ao conhecimento, uma vez que a gente sabe utilizar isso, né? Igual quando a gente fala da inteligência artificial. Mas também a gente acaba. Eu falo a gente porque são muitas pessoas, né? Eu não, que eu nunca entrei nesses negócios. Eu acho que é muito difícil, gente. É tão óbvio, né? Mas enfim. Então, eu vejo que as pessoas acabam se deixando levar por o que alguém vai lá e posta no Instagram, numa rede social, e leva aquilo como verdade.
né? Então, poxa vida, se fosse tão fácil assim, né? Como que seria a vida de todas as outras pessoas? Então, é realmente, gente, não tome isso como verdade. Acho que a gente precisa ter os pés no chão. Nós, enquanto instituição financeira, mais uma vez, né, um assunto que tem que vir para a roda também, a gente falar sobre esses temas. Há pouco você falou um pouquinho sobre a educação financeira. É um tema que a gente aborda também na educação financeira, Todo ano tem a né? semana do ENEF, tem Todo tudo isso ano aí. tem Toda a equipe debruçada em cima das isso. escolas, levando a educação financeira, né? E a gente precisa tá muito ligado nisso, saber separar o que é real, o que é verdade. Eu, como mãe, né, a gente precisa tomar muito cuidado com o celular na mão dos nossos filhos, porque daqui a pouco, né, essa geração cresce acreditando em algumas coisas, assim como você falou, né, que não existe, né? A gente ainda fala para Valentina, vamos lá ver o Papai Noel. Mas nem ela tá acreditando mais. Já tá difícil, Já tá difícil. Então, a rede social, ela tem ali essas duas vias, a gente precisa tomar muito cuidado. sem dúvida nenhuma. E não pode tirar o brilho, né? Acho que as crianças também não podem perder elas não podem perder aquele senso da fantasia da vida da Sim. criança ainda, né, cara? Eu acho que eh, todos ele é pouco. Eu não sou pai, eu assisto a luta diária de muitos amigos que são pais, né? Inclusive você, né, Kelly, na educação da Valentina, uma pessoa. Cara, a Valentina é maravilhosa, gente. Se eu começar a falar dela, quem chora sou eu, né? Temos que trazer ela aqui para ela, Verdade. Já para pensou, ela ela ia. falar. Meu Deus, cara, ela ia curtir demais, sabe? Então, eu acho que é legal isso aí, que é desse ponto. É, por quanto tempo a gente se dedicou, né, indo em fazendas da educação Sim, financeira, empresas, escolas, né? Então, né, Júnior, a gente está sempre aí debruçado, entregando esse conhecimento aí para poder tornar a vida do nosso brasileiro melhor, né? O nosso munícipe ali, o pessoal sim. que tá nas cidades onde a gente atua, né? Então, isso é importantíssimo, né? E- Eu acho que vai muito além de fazer educação financeira depois que já cresceu, né? Eu acho que é um tema que tem que ser debatido E em família também, né? para colocar a educação financeira nas escolas, né? Porque é desde criança que você aprende e daí passa a não acreditar nesses mitos aí de tigrinho, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa que você aprende quando tá crescendo, se desenvolvendo, né? Que você pega o hábito, depois que pegar o hábito, ver o seu dinheiro ali render, daí você vai ver que o que realmente é bom de verdade e não esses mitos aí, né? Sim, e a gente tá falando novamente de quê? De hábito, né? O De hábito de hábito. investir. A gente não falou agora, eu até te provoquei, né? Tá, mas se eu chegar com meu 100 pila lá, cara, é hábito. Você que tá nos ouvindo nesse momento, aproveita esse momento, inclusive, você que tá chegando agora. Não tá entendendo o que tá rolando? Vou te explicar o que tá rolando. Esse é o segundo episódio do Pixelcast, a temporada no agro, e hoje eu estou tendo a oportunidade de bater um papo massa com a Kelly, com o Júnior, que são colaboradores do Cicobi aqui no nosso município. E eles, de uma forma pronta, imediata, se dispuseram a vir aqui, sentar com a gente, trocar essa ideia, porque a nossa intenção não é nada além de levar para você o conhecimento. E conhecimento é o que liberta muitas das pessoas, né? As pessoas são libertas com conhecimento. E a gente está falando sobre investimento, a gente está falando sobre o seu dinheiro aqui. Então, se você chegou até aqui e já está achando que está massa, e você que chegou agora, já dá um joia, se inscreve, curta, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você acha que tem que estar ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui. E eu quero dar uma aprofundada agora nesse bate-papo nosso. Júnior, vamos lá. Muita gente confunde. E aí vira a chamada sopa de letrinhas, né? É CDB, LCA, LCI. Vamos lá. Como que eu posso escolher para o meu cooperado, né? Eu estou lá sentado na mesa, eu sou gerente de conta. Desculpa aí, pessoal. Como é que eu vou ajudar ele? Primeiramente, vamos lá. Como é que eu sei qual produto indicar para aquele cooperado? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer imediatamente antes de começar a ofertar o produto? Então, esse ponto aí, eu acho que o começo de tudo é o gerente ou a pessoa que vai te auxiliar nesse investimento saber qual que é o seu objetivo, né? Então, a partir do seu objetivo traçado, aí eles vão conseguir te dar o direcionamento para qual investimento você deve aplicar, certo? Hoje a gente tem o CDB, o LCI e o LCA, que eles são os títulos de renda fixa ali mais conhecidos
entre as pessoas que investem, né? Além da poupança, né? Além da É a poupança, que não famosa pode. poupança, né? A poupança ela é muito importante ali pro segmento agro. Então, se a gente está falando de agro, também a gente não pode esquecer da poupança, porque ela que dá ali o volume para aplicar em crédito rural. Show de bola. Quer É dizer que bastante eu, quando importante. faço uma aplicação e monto a minha carteira de investimento, parte da minha carteira eu destino para a poupança, não só eu serei remunerado através dos juros, né? Hoje nós estamos falando que é 0,5% ao mês, né? Mas aí tem Mais aquela TR. regrinha, né? Mais Tem a a regra. TR, né? É, e ainda fomento a agricultura. No nosso caso aqui no Mato Grosso, a gente ajuda a fomentar a agricultura no Mato Grosso. Esse recurso é utilizado no quê? Alguma linha de investimento? Alguma linha de custeio? Custeando alguma coisa? Como é que é? Então, hoje a gente consegue utilizar essa linha tanto para investimento quanto para custeio, tá? Aí vai de cada instituição financeira. Entendi, entendi. E tipo assim, tem aquela parada de API também, né? Que como é que fala API? Análise do perfil do Do investidor. Do investidor. investidor, análise de perfil do investidor. É através dela que a gente descobre se o cara tem um perfil mais conservador, mais moderado, mais agressivo, tarado por dinheiro, né? E tem de tudo, Tem de tudo. né? É legal, assim, trazer isso, porque tudo gira em torno daquilo que a gente conversa e entende do nosso cooperado. Então, o API é basicamente ali um questionário, né, que o cooperado responde para a gente entender qual que é o perfil dele, se é mais conservador, mais arrojado, né, mais agressivo, Como ele reage como às que ele mudanças, né? reage. E Campo Verde é uma praça basicamente conservadora, né? Tanto quando a gente fala de investidores, quanto quando a gente fala da tomada de crédito. Mas é importante a gente trazer que a cooperativa, o Sicoob, está atuante em todos os níveis aí quando a gente fala de investimento e também de crédito, né? Desde eu tenho um volume menor de recurso, eu quero começar a investir, a aplicar, eu quero aprender, nós vamos auxiliar, né? A pessoa, a gente vai dar a orientação ali para ela começar a guardar esse recurso, quanto quando a gente tem um investidor de maior porte, que tem ali maiores volumes, precisa diversificar uma carteira, e às vezes os investidores da nossa cidade, do nosso município, pode achar que as cooperativas não. Não, acho que as cooperativas não atuam assim. O Sicoob tem isso, e de forma assim muito competitiva, quando a gente fala de um mercado aí onde tem uma XP da vida que a gente Grandes sabe players, que né? é Sim. agressiva, né? Então, sim, nós somos competitivos. E eu acho que é importante trazer, Douglas, quando a gente fala de cooperativismo e de cooperativa, que mesmo quando nós estamos falando de um tema que é investimento, tudo isso volta para a nossa comunidade, Sem dúvida né? nenhuma. Então, é importante a nossa cidade, o público, Campo Verde entender que precisa ter esse olhar para quem está aqui no município, né? Eu vou lá no Sicoob conhecer, eu vou lá entender como que é a carteira de investimento da cooperativa, desde quem quer aprender a investir, desde aquele que tem um volume mais expressivo, porque daí nós não estamos falando só de remuneração, só de quem que me paga mais. Nós estamos falando também daquilo que volta para a comunidade. E aí, quando eu olho comunidade e a gente traz um assunto de educação financeira, será que outras instituições estão tendo esse olhar carinhoso para os nossos filhos, para uma zona rural, para vários lugares aí que a gente já foi fazer educação financeira e não tem horário não, tá? Não, Você, não tem. você Nossa já senhora. esteve aqui na nossa agência, já teve Sim, numa função de gerente de agência, sabe quanto que a gente se entrega a isso. Então eu faço esse convite porque às vezes a gente escuta muito isso, né? Por conta assim de diferença mínima em percentuais de remuneração, que a gente pode até entrar para dentro da discussão, da briga, às vezes leva um recurso para um outro lugar que a gente fala, né, tão distante daqui. sim. Não E volta para não nossa volta. cidade. E assim, cara, eu acho que as cooperativas de crédito, em especial o Sicoob, para mim, ela ela traz o que é o modelo equilibrado entre o social e o econômico. Tá? Exato. Eu costumo falar, inclusive para a galera aqui na Pixel aqui, pessoal, nós estamos no estúdio A da Pixel, tá? Talvez eu não tenha mencionado essa estrutura que nós colocamos hoje à disposição para a nossa comunidade. A gente traz para a mesa pessoas que realmente vão agregar, e hoje nós estamos falando aqui do estúdio A da Pixel. E como eu estava dizendo, eu sempre comento com os meninos aqui, né? É,
que não existe almoço grátis. Para que alguém esteja sorrindo, alguém está pagando. Exato. E as cooperativas trazem porque, vamos lá, as cooperativas, por que que eu vejo que elas trazem isso aí de forma equilibrada? Primeiramente, porque nós empregamos pessoas daqui. Segundo, normalmente nós estamos envolvidos em tudo quanto é evento na nossa comunidade, a gente está dentro, trabalhando de uma forma direta, trabalhando de forma indireta, sendo patrocinador, trabalhando literalmente lá na cozinha, lá no bar da quermesse, né? Envolvido nos projetos também sem fins lucrativos, né? Como, por exemplo, Fazenda da Esperança, né? Sim. Fazenda da Esperança é um projeto dignificante para o nosso município, né? São pessoas que precisam desse apoio, precisam ser alcançadas pela mão de outras pessoas para vencer um problema seríssimo na vida, que é o problema do vício. E eu E o convido para ir lá conhecer, tá? lá é muito Já que bacana, né? você citou, eu convido para ir lá Lá é muito bacana. conhecer, porque é um lugar fantástico. A gente nem tinha combinado isso, né? Não, isso Mas a não gente tá. convida para ir lá conhecer a Fazenda da Esperança, porque você entra lá de um jeito e sai muito melhor do que entrou. Sem dúvida nenhuma. E, então, isso só mostra que nós estamos inseridos dentro da nossa comunidade. Nós trabalhamos de uma forma muito assertiva, trazendo conhecimento. Veja bem, cidades com menos de 3, 4 mil habitantes, dificilmente você vai encontrar agências de grandes instituições financeiras do nosso país, mas quase sempre você vai encontrar alguma cooperativa de crédito, lá em especial o Sicoob. Observem, eu tive a grata felicidade de ser gerente de agência numa cidade que fui criado. Isso, sem dúvida nenhuma, eu realizei um grande sonho de ser gerente. Eu vi que eu tinha o poder transformador na minha mão e com uma equipe que pude montar naquela época, pessoas que já foram transformadas ali pelo poder do Sicoob, pelo poder do cooperativismo, e eles começaram a multiplicar esse trabalho dentro de uma comunidade que eles já estavam inseridos. Então é um trabalho que não para. Se você observar, o trabalho do cooperativismo, ele é incansável. Você vai ter novas pessoas entrando, novos colaboradores, multiplicadores, e a coisa vai acontecendo e ela não para. Não à toa, já estamos há quantos anos aqui em Campo Verde, né? Começamos numa agência pequenininha, né? E hoje olha o tamanho da nossa agência, né? Para receber todo mundo lá. Temos o auditório, para quem não É. conhece. Lembra quando a gente inaugurou a agência, que a gente fazia o tour com Nossa. os associados? Mas a gente ainda faz. Faz ainda? Ainda faz. Show. Volta e meia chega alguém lá que não conhecia a estrutura. Vamos conhecer. E já que você citou, é que você vai falando, eu vou lembrando das coisas, né? E o Já Júnior que tá aqui, assim, gente, eu tô chegando Eu, eu, agora. tava, eu primeiro tava investimento e esperando. do nada eles Eu estão aqui tava falando da esperando minha vez estrutura. pra falar, mas aí vocês já começaram, eu vou deixar. Pode continuar, né? Não para, o negócio aqui é Não, fluido. mas é legal, né, trazer, porque quando a gente fala de estrutura, né, às vezes eu falo assim, o Sicoob tá indo na contramão do que está acontecendo no mercado. Mas hoje a nossa estrutura é fantástica e tem pessoas, tem empresas, produtores, o público, pessoa física que não sabe, né? O Sicoob hoje tem uma baita estrutura de atendimento físico. Não estou falando de robô, estou falando de atendimento físico. Show. São pessoas físicas que estão lá dentro para atender mais de 20 colaboradores. Gerentes que são especialistas no segmento, pessoa física, pessoa jurídica, o agro. E aí, quando a gente olha assim, ainda semana passada eu estava pensando, gente, olha a estrutura de caixa que a gente tem. Sabe aquelas empresas que gostam, né, de pegar o malotinho, eu vou lá na Levar o instituição malote, financeira fazer o meu verdade. malote. Nós temos estrutura de caixa e nós não vamos, né, não vamos modificar isso, porque está na nossa essência de atender aquele cooperado que tem esse perfil, e tem. Tem. Então eu convido a comunidade, vamos lá conhecer nossa estrutura, tomar do melhor cafezinho que tem nesse Campo Verde, a melhor bolachinha lá no Sicoob. Pode faltar nós, mas não falta o café da Sil, E a né? balinha, né? E a Tem a balinha, balinha também. verdade, a balinha. Então, eu acho que é importante trazer isso porque a gente escuta muito hoje que o digital tá aí, realmente nós precisamos nos atualizar, viver esse momento, porque senão a gente é patrolado. Mas a gente tem o público que é o público conservador e que valoriza isso. E nós prezamos por isso. Então, a nossa estrutura tá lá para atender a todos os perfis de cooperado e toda a comunidade. Sem dúvida nenhuma. E vamos lá, Júnior. Você que está deslocado no assunto nesse momento aqui, fique tranquilo, é porque assim, aqui a gente está falando de momentos que vivemos, né? Enquanto parceiros de trabalho ali, eu e Kelly aqui na nossa agência aqui. E foi muito louco. Naquele ano, de repente, 5 pessoas da agência se tornaram gerentes de agência.
foi aquela loucuragem. Eu acho que logo tu pegou já esse corre, tu já tava na cooperativa, né? É. Mas eu vou falar pra ti, cara, foi muito gratificante fazer tanta coisa com o Kelly. Mesmo depois de ser gerente de agência na cidade vizinha, em Nova Brasilândia, e a Kelly já aqui como nossa gerente, poxa, o quanto a gente se ajudou, o quanto a gente fez de coisas juntos aqui. Então, são coisas que, se a gente começar a falar, vai Nossa, vindo. tem muita prosa boa, muita história para contar, hein? Nem vamos falar do primeiro Papai Noel da agência nova, Nossa. né? Então, Eu acho assim, que eu vou mandar depois uns videozinhos que eu tenho aqui para dar uma inserida, assim, no meio do podcast. verdade. Ó, tio Lobas aqui de Papai Noel. Pra quem não sabe, tio Lobas é um apelido que Valentina, filha da Kelly, me deu. Isso há, sei lá, uns 5 anos, 4 anos 5 atrás, eu acho que anos. 2021 isso. Uhum. E pegou, gente. Tio Lobas, na cooperativa toda. A galera me chama de tio Lobas até hoje. Eu carrego isso aí, eu acho que depois de Doguinha, que era meu apelido de infância, né? Tio Lobas é o meu segundo apelido mais conhecido. Júnior, não vou te deixar de fora, eu quero saber o seguinte: a gente sabe que diversificar é importante. Vamos falar de INSS? Aquele negócio, como é que fala? Isso nunca será o suficiente, né? INSS, isso nunca será o suficiente. Grava aí, INSS, nunca será o suficiente. E é por isso que nós temos o produto Previdência dentro do nosso portfólio de investimentos, né? Júnior, vamos lá. Cabe Previdência dentro da minha diversificação, olhando para o longo prazo? É importante isso, eu pensar no meu futuro, ou eu devo terceirizar para o governo mesmo, do jeito que a galera gosta de fazer? Me fala aí. Então, a previdência em si, ela é um investimento a longo prazo mesmo. Hoje em dia, você não consegue, né, ter uma vida adequada somente com a aposentadoria. E é com isso que veio a previdência. É justamente para ela auxiliar junto com o INSS na sua aposentadoria. Então, é uma renda complementar na sua aposentadoria, ou pensando na nos seus filhos, para ter um pé de meia para eles quando crescerem. Então, é um produto bem legal e o quanto antes começar, melhor. Juros compostos, então, quanto antes começar, mais você conseguir ir aplicando mensalmente é muito bom e é muito prazeroso você abrir seu aplicativo, ver o que seu dinheiro está rendendo e você não está fazendo nada, né? Então, eu acho que é isso que é o legal da Previdência. E além de tudo isso, ela vai te auxiliar a ter uma vida melhor no futuro. Isso é certo, não tem como dar errado. Então, eu acho que Show, é um cara. produto muito importante aí para todo mundo aí. Tu tem Previdência, né? Claro, eu tenho. Ah, então tá bom. E a minha Cara, previdência ainda é a maior porcentagem que dá para tirar do salário. sério? É. Olha. Caramba, tu é um orgulho pra mim, você tá maluco, cara. Assim, ó, eu gosto de diversificar, sem dúvida nenhuma. A gente, à medida que você vai fazendo, você vai pegando mais experiência, você vai gostando, porque eu vou falar pra ti, só não gosta de juros compostos quem não entendeu o seu poder. Depois que você vê o seu dinheiro até chegar naquele ponto que você fala assim, cara, tem uma segunda pessoa trabalhando comigo, que é o que é o teu dinheiro. Cara, isso é fantástico. Depois que tu chegou nesse ponto aí, você começa inclusive, mudar teu comportamento, né? Cara, vou trocar de carro ou permaneço? Porque vamos lá, nunca esteve tão bom, e é uma pena que nem todo brasileiro está aproveitando esse momento que a gente tem agora para investir, né? A gente está falando aí de Selic a 15% ao ano, quer dizer, Isso. a CDI a 14,90, né, mais ou Isso menos, aí. né? Gente, pelo amor de Deus, 14,90 você está dando o quê? 1,08, 1,09 ou talvez até um pouco mais ao mês. Conta boba para quem quer resposta rápida. Se tu tem 100 mil reais hoje e você compra uma casa, você não consegue hoje fazer uma casa, primeiramente, nem comprar uma casa, não sei onde você mora também, mas vamos lá, na nossa região é meio difícil. Mas digamos que você tenha 100 mil e você tem a opção de decidir comprar uma casa para locação ou pegar essa grana, manter a sua liquidez, que é dinheiro no bolso, né? Respeitando a carência, como o Júnior falou. Cara, tu vai ter mais de R$ 1.000 de rendimento mensal. E no próximo mês, a parada já não é mais 101 mil, né? Ela vem os juros compostos. Uhum. É o famoso juros sobre juros que a galera gosta de chamar aí no popular, né? Então, pelo amor de Deus, se tu não tem conhecimento, mas entende que a gente tem aqui gastar menos do que a gente ganha, você já assumiu uma posição poupadora. Você precisa agora, se não tem, de conhecimento técnico. E aí, se você não tem tempo de correr atrás de conhecimento técnico, tem que ir aonde tem o conhecimento técnico, né? E aí a gente está falando o quê? Sentar com a Kelly, sentar com o Júnior, sentar lá na nossa agência, falar com a nossa galera da PF, da Isso. PJ, né? Todo o time lá do Cicobi. Não, sem dúvida nenhuma, cara. Então, assim, eu acho que a galera precisa começar a despertar para isso aí, entender que nunca foi tão bom.
A gente sabe que é um pouco mais complexo para quem toma crédito, esse momento que nós vivemos. Mas nós estamos Isso. falando de futuro. E quem está na posição investidora ou poupadora precisa acelerar. Porque hoje está a 15, se amanhã começar a cair, mas você também. Porque tem as aplicações de pré-fixadas também, né, Júnior? Sim, aham. Hoje é o momento melhor assim para quem investe. A taxa de juros lá em cima, a Selic altíssima, igual você falou. Antigamente tinha gente que aplicava ali com 5%, 3%, 2%. Hoje a gente já está aplicando a 15%, e é um cenário muito bom para aplicadores, né? O que a gente está vivendo é um cenário ideal para eles, e, querendo ou não, um lado, quando tem um lado bom, tem um lado ruim, igual você disse, né? E o lado ruim é para quem pega crédito agora. Mas é conseguir adequar seu fluxo de caixa ali para não tomar o crédito e tentar aplicar. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala também de cooperativa, quando a gente fala de Sicoob, ainda que eu seja uma pessoa de perfil tomador de crédito, sem dúvida nenhuma, eu vou encontrar taxas de juros muito mais atraentes do que no mercado convencional de instituições financeiras, correto? Com certeza, né? A cooperativa, ainda há poucos dias eu falava para um cooperado. A intenção da cooperativa não é ganhar dinheiro em cima da base de cooperados. A gente precisa fechar a conta, obviamente, É, porque é né? instituição financeira e não de É uma caridade. Tem que instituição ser, financeira e a gente precisa né? entregar sobras para nossa comunidade, para os nossos cooperados. Mas não é algo que a gente quer assim, não, vamos tirar tudo aqui em cima desse aqui, porque a nossa visão é essa. Não, não é isso. Quando a gente fala de cooperativa, cooperativismo, é que seja uma via de mão dupla. Isso é muito importante, a pessoa entender. Ah, eu quero estar na cooperativa, eu quero ser um cooperado. É uma via de mão dupla para você ou você quer só que a cooperativa te entrega? Aí não funciona. Aí não funciona e às vezes a gente se depara com situações assim. Então, eu, enquanto cooperado, eu preciso entender que a cooperativa, ela tá ali, ela vai me estender a mão, né? Vai me ajudar, vai me oferecer a melhor condição. Outra coisa que é perfil nosso do Cicobi, a gente não fica fazendo leilão. Ah, eu vou te oferecer tanto. Aí, se você me trouxer a proposta do outro, eu vou reduzindo quando é crédito, ou eu vou aumentando quando é investimento. A gente não vai fazer leilão, a gente vai oferecer o melhor que nós temos naquele momento, E quem né? procura normalmente leilão é que não entendeu o propósito. Entender o propósito do Tá chegando ainda, não cooperativismo. tá entendendo. Poxa, mas qual que é o propósito de vocês? Cara, o propósito nosso é o seguinte, é ter um relacionamento do Uhum. tipo ganha-ganha. Ganha-se a comunidade, ganha-se o cooperado e ganha-se também a cooperativa para que ela continue fomentando o negócio nosso social, né não? Sim, Até porque quando a cooperativa tem resultado, é distribuído novamente para os associados. Então, quando a cooperativa está ganhando, o associado também ganha junto. Então é coisa que anda lado a lado. A gente sempre oferece o melhor que a gente consegue oferecer naquele cenário. Tem vez que a gente não vai conseguir abaixar muito assim exorbitante, mas a gente sempre oferece o melhor que tem naquele momento, e tenta ajudar para fazer o seu comércio ou sua produção crescer junto com a gente. Então Outro esse que é ponto o massa, ideal. outro ponto massa que a gente não pode deixar de falar. Quando a gente fala de econômico e social, a gente está falando de taxa de juros, taxas atraentes, investimentos com um percentual remuneratório muito mais interessante, muito mais atrativo. Mas a gente ainda precisa fazer uma passagem, Kelly, sobre algo que está para acontecer, que é o nosso dia C agora no dia 6 de ah, setembro, né? Então, me enche de pessoal, orgulho. não, olha só, você. E detalhe, né? Com participação de cooperados que entendem o propósito, né? Não? Uhum. A Pixel, inclusive, está junto com a nossa agência de Cicobi aqui de Campo Verde. E no dia 6 de setembro, a partir das 13 horas, com outros mais de 30 parceiros, nós vamos estar ali, ó, na rua ao lado da nossa agência, promovendo um dia onde a nossa entrega será pelo bem-estar de outras pessoas da nossa comunidade. Então vai ter de tudo, vai ter brinquedos para criançada, vai ter serviços do cartório, vai ter atendimento, consultoria jurídica, vai ter corte de cabelo, o que mais, Kelly? Nossa, Pintura de um facial. tudo. Vai ter curso de trança, vai ter o pessoal ali ensinando arte circense. Ah, Gente, é verdade, tanta. Charles Pierre com o Celeiro das Artes É, também. as secretarias, né, de desenvolvimento, cultura, esporte, são muitos parceiros e é um dia assim que é ímpar para nós, né, que tá à frente de uma cooperativa,
vive o cooperativismo, porque o cooperativismo você tem que amar, né, para você estar inserido Tem que nele. entender o propósito, é verdade, tem que amar. E esse dia ele vem sendo construído com muito carinho pela nossa equipe. Não é fácil um evento desse porte, desse tamanho, e realmente a gente precisa da parceria. E aí, quando a gente olha assim e vê a quantidade de parceiros que vai estar conosco no evento, Ah, vai estar envolvendo mais de umas 100 pessoas, nossa, sem dúvida são nenhuma. vários voluntários e são pessoas que a hora que a gente falou do projeto, não, eu tô com vocês, eu quero Topou na estar junto. hora. Assim como a Pixel Ô, louco. topou na hora Ah, não podia ficar de fora. e vai Eu não ser um consigo ver dia uma confusão maravilhoso. na hora que eu tô dentro. Vambora. Vai ser um dia maravilhoso. A gente convida realmente a comunidade. E quem ainda quer ser parceiro, não, mas eu quero, olha, derrubando tudo. Não, eu quero estar junto nesse dia, gente. Vamos junto conosco. A gente é a corrente do bem, né? Sem dúvida. O dia de cooperar vai ser muito especial. No dia 6 de setembro, lá no estacionamento do Cicobi. Vai ser maravilhoso. Sem E dúvida. aí tem outros tantos, né, eventos. A semana passada, estava conversando com o pessoal da SEMP. Nós não vamos estar esse ano na feira comercial, em virtude do dia 6, porque casou as datas, né? Ficou tudo junto ali, então a gente não vai conseguir se dividir. E ano passado, na feira comercial, a gente criou um espaço lá, tipo um circo, né? Que remeteu a um circo para as crianças. Então não era algo para divulgar o Cicobi, para falar de marca, para falar de produto, único e exclusivamente para a comunidade. A gente criou aquele espaço para a gente ficar com as crianças, enquanto o pai e a mãe faziam suas compras na feira comercial. Então, quando a gente fala de cooperativismo e de cooperação, é sobre isso. Show de É bola. sobre isso. Entendeu? Você viu agora qual que é a diferença? Vamos lá, vamos recapitular. Então, nós falamos sobre investimentos. A gente está falando para ti que tem quem cuida da tua grana, tem quem te ajuda a montar uma carteira de investimentos. Tem o crédito com taxas mais vantajosas do que as demais taxas do mercado. Então, isso cria fatores que agregam na tua vida e no teu cotidiano. E ainda tem um lado social. Você entendeu agora como é que a gente equilibra social e econômico? A cooperativa de crédito, em especial o Cicobi, tem essa capacidade de equilibrar o social e o econômico e criar a relação ganha-ganha de uma Uhum. forma tríplice, né? Comunidade, cooperativa e cooperado. E às vezes assim, né, Douglas, a gente não consegue apoiar em tudo aquilo que vem de demanda para nós, porque vem muita demanda. Quando a gente fala de valores, né, patrocínio, doação, a gente não consegue abraçar tudo Eu isso. te A gente entendo. gostaria, mas a gente não consegue, né? Mas a gente, em muitos projetos, em muitas ações, a gente está envolvido com mão de obra. Então, não posso deixar de falar isso, porque Sem dúvida. a equipe de Campo Verde, sabe, a equipe do Cicobi abraça essas causas assim de uma maneira. Então tem vários eventos aí, várias festas, né? Igreja, comunidade. Daqui uns dias vem um leilão também do Hospital do Câncer. Verdade. E E é um nós dos poucos estaremos momentos que lá. as cooperativas, de uma forma geral, se unem e A se gente se doam nisso une, aí, né? né? Todo mundo junto aí, abraçando a causa. Cicobi, Cressol, Primacred, Sicredi. Vai estar todo mundo lá para atender a turma no dia do leilão, né? Junto lá no Caltrimix. Então é importante isso. Também não é só valor, não é só valor espécie, é valor de mão de obra. E quem É não aquilo que a conhece gente doa. ainda, e quem não conhece ainda o Hospital de Câncer de Mato Grosso, ou não conhece ainda o Hospital de Barretos, eu acho que vale a pena, pelo menos uma vez na tua vida, tu passar por lá. Eu já passei e eu falo pra você, você sai de lá com uma outra visão e com outro valor sobre a tua vida, os seus relacionamentos, a relação que você tem com as pessoas próximas, enfim, porque nós não queremos estar lá. Mas aquele lugar precisa existir, porque se nós precisarmos, ele tem que estar lá funcionando, né? E é Precisa nesse de momento que ajuda, nós de que estamos apoio. aqui, né, com força, saudáveis, a gente tem que estar lá, né? Inclusive, a gente está vendendo almoço Ah, lá na é? agência, vou fazer um merchan, nós estamos vendendo almoço do dia do leilão. E amanhã também a gente vai estar com as cartelas da festa de São Miguel Arcanjo. Show de Ó, bola. vocês estão vendo que a cooperativa Não para. gente, você vai lá para falar de crédito, de aplicações, de seguro, mas tem também para comprar o almoço, E ainda ajuda a do comunidade leilão, ainda, da né? festa. Esse é o jeito do Cicobi, E tem né? a meta, né? Tem a meta. O Júnior já Tem bateu a a meta? meta. Acelera. Bati, Obrigado. já bati. Tem os Tem os objetivos para serem objetivos. entregues. E por falar em meta, a gente já falou de Previdência, a gente falou aí de LCI, LCA, CDB, a gente falou de FGCOP, FGC, para quem. Ah, gente, ó, FGC e FGCOP, eu comentei. A gente está falando da mesma coisa, tá? Porque às vezes uma instituição chama de um nome, outra chama de outra, mas
quando você tiver dentro lá do Cicobi, se você falar FGC e você está habituado com esse nome, não se preocupe, a gente sabe o que está falando, tá? Ó, lembra? Eu falei, eu tô falando a gente de novo, tá vendo? É desse jeito. Galera, capital social. Se tem um produto que me lembra muito a Previdência e que faz total diferença, ó, a diferença, total diferença para a cooperativa, mas também para a nossa diversificação de carteira, é o capital social, que é um produto que, diferentemente de outros produtos do mercado aí, como por exemplo, tem um que eu tenho um ranço que se chama capitalização. Desculpa se você vende aí, tá? Na moral, de verdade, mas é um trem que, pra gente acabar a amizade, é você me oferecer isso aí. O capital social, ele é totalmente diferente. Júnior, me explica aí, capital social, vamos falar pra galera aí como que funciona o capital social, o que que ele tem de especial, tem remuneração, não tem remuneração, aonde que a gente trabalha com esse recurso capital social, esse patrimônio é meu, não é meu, eu transformei dinheiro em patrimônio, como é que é essa parada? Fala pra mim. Então, hoje o capital social, ele é a base da cooperativa. Então, de qualquer cooperativa, o capital social, ele é a base. Com esse recurso de capital social é que a gente consegue ficar sólido, né? Então, com isso a gente consegue emprestar recurso, consegue ajudar a comunidade e além de você estar investindo esse dinheiro em capital social, você está investindo na sua comunidade, né? Igual a gente falou aqui sobre o dia C, sobre ajuda, voluntário, né? Então, tudo isso é por conta também do capital social. O capital social, ele te rende de acordo com as sobras da nossa cooperativa. Show de bola. Então, ele acaba rendendo ali 2 vezes no ano, tá? No final do ano ele rende e mais devido às sobras. Geralmente, Que é aquela parada que cai na nossa conta lá em maio, né? Que é quando exatamente, tem as É o resultado. assembleias, né? exatamente. Então, Show. depois da assembleia, ele rende um pouco e no final do ano também rende mais um pouco ali, tá? E ele rende cada ano um indexador diferente. A última vez foi o IPCA, então você não perdeu o dinheiro por conta da inflação e teve mais o rendimento das sobras do Cicobi ali. Então é um produto muito bom, além de você estar ajudando a cooperativa, você se torna dono da cooperativa, você pertence à cooperativa, consegue ver o propósito, nossa visão, e isso ajuda a comunidade que a gente atua. Diferente de outros bancos que pegam o recurso aqui e utilizam em outros lugares aí do Brasil, a gente vai estar ajudando a comunidade que a gente está inserido. Então, Show de bola. esse é o bacana do capital social e de uma cooperativa em cada cidade. Ah, e tem um produto lá, eu vou só dar um spoiler, tá? Mas eu vou deixar para quem sabe vender essa parada, vender lá depois. Tem um produto que para cada R$ 1 de capital social que você tem, você pode fazer também, né, R$ 1 em crédito em um percentual diferenciado. Tá rolando, Tem. a gente ainda tem esse produto, né? Não conta agora não, só vai saber quem Vai ter que ir lá na vai agência. ter que ir lá na agência. Mas você sabe o que que eu fiz? Quando eu fui investir na energia solar lá de casa, eu decidi que eu não queria fazer um financiamento convencional, mas também não queria perder patrimônio, né? Então, o que que eu fiz? Peguei meu capital, meu dinheiro, liguei para minha gerente, falei, aplica para mim em capital e me libera aquele crédito lá na taxa diferenciada. Cara, eu vou falar para você. Hoje, quem pode fazer isso? Você permanece com o teu patrimônio. E não vai servir para essa única vez, não, porque dali a pouco, né, Uhum. que tem a minha operação, meu patrimônio continua lá, remunerou 2 vezes ao ano, eu distribuí sobras, eu paguei juros ao capital, que é o que pago, né, no final do ano, né, Júnior? Isso. E aí, se eu precisar tomar um novo crédito, a gente dá uma olhada para aquela tal da regrinha da Basileia lá, né, aquela moça lá que todo mundo conhece o nome dela, ninguém nunca viu, né? E dá para levantar uma grana, né? Dá para me poder novamente, sem precisar necessariamente ficar fazendo aporte sempre, né? Eu posso fazer programado também, mas vamos lá. A gente tem esse produto ainda, né? Isso, a gente tem esse. Nós temos duas modalidades, Aí, tá né? vendo? Ó? Mas aí tem que ir lá na Tem que agência, ir na agência. né? A gente falar melhor sobre isso. Mas é importante trazer também, quando a gente fala da remuneração do capital social, né? Em dezembro ocorre os juros ao capital, né? E aí é conforme o indexador ali que é definido pela O ano passado falou que cooperativa. foi IPCA, né? Foi inflação, né? Isso, aham. E aí, essa segunda remuneração, que é no momento ali das sobras, isso entra em votação na Assembleia. Então, são os cooperados que decidem isso. Qual que é o percentual que vai para capital social, qual que é o percentual que vai para conta corrente, vai tudo para capital, vai para fundo reserva.
Então, isso é importante trazer porque é decidido pela base de cooperados. O que é legal, né, as pessoas saberem? Que é bom ir sempre um percentual ali para a cota capital e para o fundo reserva, que às vezes a gente pensa assim, eu quero que vai tudo para conta corrente, né? Mas o capital social é o que dá força para a cooperativa, é o que vai dando corpo, né? Quando a gente precisa crescer em crédito, em volume de captação. Eu olho assim, alguns anos atrás, né, quando eu entrei no Sicoob, né, nosso limitador de crédito era um valor, hoje é outro. E o que nos trouxe até aqui? Capital social, que é o que dá força para o nosso negócio, o que faz a gente ter a pegada firme ali, né? E muitas vezes, quando a gente entra nesse assunto, nessa pauta com os cooperados, eles, mas eu vou deixar meu dinheiro lá parado. E aí a gente fala da dona Basileia, né? A A moça moça que que ninguém muitos conhece. conhecem e ninguém viu, mas isso é uma realidade das cooperativas de modo geral. Não é só do Sicoob. E aí, quando a gente entra para dentro de pauta de Banco Central e tudo mais, tem muita exigência que é voltado para as cooperativas, porque as cooperativas hoje são muito competitivas no mercado, frente a grandes bancos aí. E aí tem particularidades que é do cooperativismo, são das cooperativas, a gente precisa tentar cumprir isso da melhor maneira possível, mas de forma que seja vantajoso para o cooperado. E aí é onde vem, né, essas possibilidades de negócio voltado para capital social. Mas aí mais informação é só na Só na agência. agência. E tem um detalhe, né? Sabe o que eu percebo? Quando a gente fala dessas soluções alternativas, eu não imagino ver ela em outras instituições financeiras, tá? Eu vejo isso com um grande potencial, principalmente no Sicoob, Uhum. né? A gente não cria malabares para poder construir resultado ou não, a gente está falando sobre saúde financeira da nossa cooperativa, a gente está falando sobre estar presente, estar ali de fato entregando aquela confiança que o nosso cooperado, né, Sim. nos entregou, né? Nos depositou confiança também. Então, investir em capital é depositar confiança também na nossa cooperativa, né? E quando a gente fala de instituição financeira, nós temos uma diretoria, um conselho muito próximo e muito atuante. Então, hoje, se um cooperado chega na agência, eu quero falar com alguém do conselho, eu quero falar com um diretor, a gente tem acesso a isso. Né? Será que num banco grande a gente consegue isso? Né? A gente já sabe a Exato. resposta. Exato. Então, é diferente, sabe? É realmente uma cooperativa que está aberta para atender a todos os públicos. A nossa estrutura é preparada para isso e o nosso conselho está aí para dar o aval ali, né? Para a gente oferecer o melhor para nossa comunidade. E detalhe, conselho que é formado por cooperados da nossa própria Isso, comunidade, que tem o amparo dos nossos coordenadores de núcleo, né, que normalmente isso. são representantes da comunidade em cada lugar, cada município onde a nossa agência se encontra, né? Acho que é Uhum. importante lembrar também de toda essa estrutura. Então, não é feito ao bel prazer de quem está lá em cima, existe um aval por trás de um conselho de administração que é formado por pessoas de responsabilidade, que são formadores de opinião, que entendem de negócio, para que as coisas também aconteçam dentro da comunidade, né? A gente não pode deixar de lembrar que essa acessibilidade também, né? Afinal de contas, quer conhecer o Leandrão Viana, é só pegar, descer ali na Primavera ali, ir lá no nosso prédio, lá, terceiro andar, pedir para falar com ele. O cara super solícito, sempre de boa, sempre Sempre vai tranquilo, atender. sempre vai atender, não tem frescura. Isso aí a gente tem que sempre enaltecer também. Leandro é diferenciado, a gente sabe disso, não só ele, como os demais diretores, mas em especial o Leandro ali, né, que a gente sabe que é um cara que, poxa, ele tá ali preocupado, tem que saber como é que você tá, né? Eu É. lembro quando ele visitava a minha agência, eu, morrendo de medo, e ele ficava lá, tá, mas você tá feliz? É pessoas. É Olha entender de muito, muito gente, né? carinho para as pessoas. É entender de É gente. entender de gente, é entender que gente é quem traz resultado, é gente É, quem faz números, né, Júnior? e eu acho que esse que é o diferencial da cooperativa também. É, pessoas lidando com pessoas, pessoas ajudando pessoas, igual que ele falou, não tem esse atendimento robótico, é literalmente ali pessoas tentando oferecer soluções financeiras adequadas e te ajudando ali em tudo que for preciso. É, é isso que é incrível no cooperativismo e quando eu entrei, o Sicoob foi meu primeiro emprego de carteira assinada
vai fazer 4 anos no Cicobi, então é isso que me brilha o olho no cooperativismo, é você estar junto com a comunidade, você estar ajudando, você poder, você vê, tem associado que chega só na agência para tomar um café e te dá um oi, um bom dia. Então é Verdade, isso que é o legal, é verdade. isso que é o legal de uma cooperativa, porque você vê que o associado gosta de estar lá com você na agência, gosta de conversar com você, ele vai lá só para ver você. E é isso que me encantou o olho, e é diferente de qualquer outra instituição financeira. O cooperativismo, o Cicobi, ele é gigante, ele é Essa conexão é incrível. massa, né? Essa É, conexão que a Ah, é gente bom cria, né? demais. Eu sou fã. Ah, Eu gosto recente, demais. eu acho que, assim, ó, pessoal, tem que vivenciar. Quem não experienciou ainda esse jeito do Cicobi, né? Experimente esse jeito do Cicobi e você me fala, tá? Eu só digo isso, sabe? Eu trabalhei por quase 10 anos no cooperativismo de crédito e os meus 5 últimos anos de profissão foram dentro do Cicobi Primavera. E eu posso dizer para você, a atmosfera, o ambiente é outro, o relacionamento, a construção que você faz, o ecossistema que você vive é diferenciado. Deixa eu fazer um comentário aqui que eu lembrei. Outro dia eu fui colocar lá no Google, né? Cicobi Campo Verde, porque a gente faz a busca, tem a opção lá da pessoa avaliar. Gente, eu nunca tinha feito isso. Aí a Mabi, a nossa gerente de marketing, falou: Kelly, faz isso pra você ver as avaliações que tem lá. Eu fui lá ver. E tem várias avaliações, assim, elogios, né? E isso me enche, assim, de orgulho, porque as pessoas estão ali falando da minha equipe, É o NPS né? natural, É o né? NPS natural. E tem um comentário lá, mais ou menos assim: essa agência é 10, os colaboradores atendem muito bem, é a única agência que eu sei que tem bolo. Por quê? Porque volta e meia tem bolo lá, A gente. Sil Cooperativa comanda no lá, bolo, é o tem que eu bolo mais para sinto falta. comer. Então, assim, é todo dia? Não vão achando lá também que é todo dia, né? Mas volta e meia tem. Outro dia também um cooperado falou: caramba, que bolo é esse aqui maravilhoso? Mas é aquele bolo de fubá com goiabada Bolo de ainda? fubá com Meu, a goiabada. Sil arrasa, gente. Vocês não estão entendendo. Então, é um jeito, assim, muito simples nosso. E eu acho que realmente esse ambiente ele tem que ser leve. É todo dia leve? Não, obviamente não. Eu digo assim que tem 2 segmentos que são muito específicos, aonde a gente precisa tomar muito cuidado, que é a saúde, porque quando a gente lida com a saúde de alguém, né, é muito sério, e o dinheiro, que são 2 situações, assim, que é difícil de lidar. Nós estamos falando de instituição financeira, né, mas mesmo sendo uma instituição financeira, tem como nós estarmos num ambiente gostoso, leve, feliz, né? Quando a gente fala de pessoas, e aí eu começo a puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque eu sou muito ligado às pessoas que estão ali, e a gente passa isso pro cooperado. A gente passa isso no nosso atendimento, no nosso dia a dia. Os nossos cooperados, eles sentem isso, que a gente está ali para oferecer o melhor. E volta e meia eu recebo feedback do nosso atendimento e eu bato no peito que esse é o nosso diferencial. Não é taxa, não é. Claro que nós vamos sempre entrar para briga, porque, mais uma vez, é instituição financeira e a gente quer fazer negócio. Mas o atendimento, quando é pessoal, quando você liga e a pessoa te atende, quando você tem o número do seu gerente, se tiver uma emergência, você for, vou ligar para o meu gerente, será que ele vai me atender? Ele vai te atender. Isso eu bato no peito, assim, com muito orgulho da nossa agência, do Cicobi, porque é um diferencial. Tanto que no meio digital, né, e nós temos uma carteira digital Temos. com mais de 1.000 cooperados que são digital. O que é o digital? É a pessoa que entrou lá no app, abriu a conta sozinho, ninguém ajudou, mandou documento, tal, veio o Seleciona a cidade que ele cartão, quer, né? ele se virou. Pois nós temos um gerente físico. Eu sou digital, eu quero ir lá no Cicobi. É o Então, o Physital, seu gerente então. vai estar lá para te atender, sabe? Então, eu acho que é isso. Às vezes parece que é ir na contramão, mas é uma contramão que faz sentido e que dá certo. Mas tu observou que todo movimento que tem ocorrido no mundo, a gente está falando aí, não é um hype, não é um assunto hypado, a gente está vivendo a revolução aí, né, com a inteligência artificial, e com isso a gente está também, ao mesmo tempo, ganhando humanidade, né? Eu gosto Sim. de um palestrante muito conhecido, todo podcast que ele tá, eu assisto todos, chamado Walter Longo, recomendo que todo mundo assista. O Walter ele é muito sábio
quando ele fala que a inteligência artificial veio para nos devolver o nosso senso de humanidade. Então, ela vem para fazer coisas do dia a dia que nos tomavam tempo, para que a gente volte a ter tempo para ser novamente seres humanos. E eu acho ele fantástico, sabe? É um cara que eu recomendo, não vou dar spoiler aqui, mas o cara tem uma história muito bacana com a revolução da internet. Então, ele tem autoridade para falar sobre isso. E por que a gente deu essa volta e falou de digital e eu tenho um gerente físico dentro da agência lá do digital? É porque assim, ó, é porque a gente está preocupado com pessoas. A gente precisa Uhum. estar preocupado com pessoas. Existem perfis e perfis. Existem os perfis que são autônomos em seu próprio Sim. atendimento, eles se viram, eles só precisam Uhum. muitas das vezes de um telefone ali fazer um contato, porque é algo que ele não consegue resolver. Mas, em sua esmagadora maioria, nós temos as pessoas que gostam do bolinho, de fubá com É. goiabada da Sil, que gosta de sentar na mesa do Júnior trocar uma ideia. Tem gente que ama encher a boca para falar que foi recebido pela gerente da agência. E eu vou falar para ti, que valor se atribui a isso? Que valor que qualifica ou quantifica esse valor, né? Então, eu digo que nunca esteve tão na moda ser cooperativista. E tem que ser um modelo simples, né? Sem muito Sem muito. moagem. Outro dia chegou um pessoal lá para conversar comigo e tal, e a moça foi até o balcão e falou: queria marcar uma hora para conversar lá com a gerente. E a nossa colaboradora do balcão veio até mim. Eu falei: não, manda ela para cá. Não precisa disso, gente. Vou marcar a hora. Não tem disso, sabe? A não ser que chegue na agência, a gente não tá, porque a gente também faz visita, às vezes a gente tá pra roça, estamos num almoço gostoso, comendo um frango com piqui numa fazenda, ó, fica, Sem né? A gente frescura, né? aceita os convites. Tá em alguma empresa. Fora isso, não tem. É cooperativa. É coisa simples e tem que ser assim. Se é diferente disso, tá faltando alguma coisa, Sim. né? Mas E a tem que ser Kelly, assim. e a Kelly, gerente da agência, é a mesma Kelly, mãe da Valentina, que eu encontro lá na É fila a da escola mesma. para buscar ela, que é a mesma que está na igreja domingo, na Também. missa, que é a mesma que está lá nos eventos que tem um cunho social e a Kelly está lá envolvida. Então a gente está falando da mesma pessoa. A única diferença é que quando eu tô no mercado, por exemplo, eu tô de Crocs, Ah, né? usa Aí, esse trem. eu uso porque é maravilhoso. São das coisas que o acampamento me proporcionou, foi o Crocs. Então é a única coisa. Fora isso, o restante, a gente dá risada, a gente Ah, não dá brinca, pra estar mas... de salto também no mercado, né, Kelly? Não tem. Não, né, Não. gente? Por favor, Você né? não anda de salto, né, Júnior, no mercado? Não tem jeito. Nem fora dele. Pessoal, antes de mais nada, antes da gente encerrar aqui, eu quero passar um recado rapidão para quem está nos assistindo. Você que chegou com a gente até aqui e acredita que valeu a pena e já está curtindo o material, não ficou até aqui nem de raiva nem de dó. Considere se inscrever no nosso canal, a Pixel Studios. Esse é o segundo episódio do Pixelcast na temporada No Agro, tá? Hoje eu estou recebendo aqui a galera do Cicobi Primavera, da nossa agência aqui de Campo Verde, no Mato Grosso. Calma, o nosso podcast é um podcast pequeno, é da nossa região aqui mesmo, tá? Quiçá um dia nós vamos sim chegar lá, né? No conhecimento nacional, né, Kelly? Vamos se esforçar para Amém. A isso, palavra né? tem poder. Não, Júnior? É isso aí. Vamos transformar isso aqui. Eu acho que o Mato Grosso tem o potencial para a gente lançar aí um podcast forte, falando das nossas raízes, falando do nosso potencial, falando de quem é o PIB brasileiro, falando do agro em si, e a gente se propôs a isso. Então o Pixelcast ele vem para isso nessa sua primeira temporada. Tem muita novidade para vir ainda, tá? Não deixe de nos seguir também nas redes sociais, pessoal. E para você que está aí nesse momento assistindo na sua TV ou em outro aparelho, deve estar aparecendo para ti aí um QR Code, tanto do Cicobi Primavera. Então, ao ler esse QR Code, pessoal, você vai cair lá na rede de contatos da nossa cooperativa. Não deixe de seguir também as redes sociais do Cicobi Primavera, eu acho que é importantíssimo você estar a par do que está acontecendo, mesmo você que não seja cooperado, está no momento de você começar a seguir isso aí, entender esse movimento cooperativista e quais são os impactos que ele gera para a nossa comunidade e também da Pixel Studios, tá? É muito importante para a gente que você continue nos seguindo e acompanhando e dando esse voto de confiança para que a gente continue trabalhando aqui, levando isso que a gente gosta de fazer, que é se comunicar de uma forma extrovertida, de uma forma didática, simples, sem muito lenga-lenga, trazendo para a mesa gente inteligente para que a gente possa, de alguma forma, agregar na tua vida.
E agora, para que a gente possa levar aí para a reta final nosso programa, eu quero trocar aqui uma ideia com vocês dois. A gente precisa falar, sabe do quê? Boas práticas para que a gente chegue no nosso porte de investidor. Então, se eu era devedor, o que que eu faço para poder chegar no porte de não dever mais? Se eu não devo, mas eu só sou do tipo poupador, ou seja, eu já sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Vamos lá. Pelo menos uma dica prática aí, Júnior, que você acredita que a gente precisa ter, né, para vir para a mesa, para poder tomar essa ação de ser investidor. Qual é uma boa prática que talvez você utilizou na sua vida quando você não tinha e hoje você fala, não sou referência, mas se você usar isso aqui se aplica na vida de todo mundo. Eu acho que a maneira mais fácil eh, e as melhores dicas para quem está iniciando é, vamos ter que repetir de novo, é começar, independente de quanto for, você começa, e depois a diversificação. Para você ter ali um investimento que você consegue sacar no dia que você quiser, um investimento para um objetivo mais longo. Então, eu acho que é isso. A partir dali, você começando com R$ 20, você vai olhar e vai falar, cara, será que eu compro um sorvete ou eu aplico? Você vai pensar desse jeito, você vai falar, não, eu vou aplicar, não vou comprar sorvete, não. Então é desse jeito, você começando, olhando, vendo o resultado que está dando e está gerando para sua vida. O investimento, ele é uma coisa que ele te educa em tudo. Você começa a investir e você sai com outra cabeça, com outro pensamento que te amadurece de uma hora para outra. Então, eu acho que isso é importante ao começar e a diversificação e precisando entender, quem não entende, pode ir numa agência do Cicobi, principalmente aqui em Campo Verde, que é onde está eu e a Kelly, que a gente vai ter o prazer de ensinar tudo que a gente conseguir ali passar de experiência. Show de bola. E assim, a gente sabe também que o fator exponencial, depois que a gente pega o hábito de investir e a gente entra com a diversificação, a gente tem que entender que o fator exponencial de um investimento é o tempo, né? Então, Uhum. quanto mais tempo eu manter esse hábito e mais recorrente eu for neste hábito, consequentemente, melhores resultados virão. Para ti, Kelly, fala para mim, que boa prática você adotou ou que você vê que as pessoas adotaram, que você fala, cara, ainda não estou fazendo, mas eu quero fazer. O que que você diz assim para mim hoje que você fala, isso aqui pode não ser padrão para todo mundo, mas se fizer, a galera vai se dar bem. Ah, para mim o investimento está muito ligado a sonhos, a realização de sonhos. Show. Então, quando a gente pensa do sorvete, né? Vou tomar um sorvete, eu lembro, ops, né? Eu preciso realizar esse sonho aqui. E eu vou usar a Valentina como exemplo, né? A Toma cuidado, senão Valentina, eu choro. Devagar. ó a emoção, né? A Valentina, ela tá naquela fase, assim, ela tem 8 anos. Então, ela, nesse momento, ela quer uma televisão no quarto dela. E ela não tem. E ela começou agora a economizar para futuramente adquirir essa televisão. E eu, como mãe, eu preciso me controlar em alguns momentos, porque às vezes a gente quer, né? Realizar o Ou sonho dela. facilitar mais as coisas, ou. Mas outro dia ela ganhou R$ 2, inclusive de um cooperado lá no Cicobi. Sério, que top. O cooperado deu R$ 2 para ela deu um bilhete para ele com um coração, agradecendo os R$ 2. E ela veio até mim e falou: Eu falei, o que que você vai fazer com esses R$ 2? Eu vou guardar. Mas você vai guardar para quê? Para juntar para eu comprar a minha TV. Então, ela tem o cofrinho dela que você balança assim, tá cheio de moedinha, né? Ainda existe moeda, gente. Então, obviamente, vai demorar, né? Imagina até ela juntar o valor da televisão, mas eu não vou falar isso para ela. Deixa ela ir entendendo que Tá ela construindo o hábito, tem, tá né? construindo o hábito. O que que ela poderia fazer? Dizer assim, vou comprar um açaí. Porque já teve esse momento na vida dela do açaí. Mas ela entendeu que agora ela quer a televisão. Então tá muito ligado à realização de sonhos, né? E aí quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, é uma frase que eu digo lá na agência: quando eu tenho um porquê bem definido, eu enfrento quase todo qualquer como. Então é o meu porquê bem definido, e aí a gente tem algumas boas práticas na agência que a gente pode ajudar, como por exemplo, programações, programação de aplicação, programação de poupança. O que que é a programação? Caiu o pagamento, caiu o salário, entrou um recurso, já destina um valor. Naquele dia já vai para sua conta poupança, para sua conta aplicação.
Até porque as Muito mais pessoas, fácil. muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com vocês também, né? Enquanto gerente de conta ali, a galera chegar na tua mesa e pedir um consórcio porque ele não dá conta de fazer compromisso de guardar dinheiro. Pelo amor de Deus, você está usando o produto errado. O consórcio é um produto excelente, mas você está utilizando o produto para a finalidade errada. Aliás, você está utilizando o produto incorreto para a finalidade que você busca, né? Vamos corrigir aqui. Consórcio não é para isso. Poxa, se você tem o perfil de que quer investir, o que está te faltando é sentar com alguém que vai te auxiliar e vai escolher junto com você os melhores produtos de investimento, segundo conforme o seu perfil de investidor. Para que num segundo momento, até para uma realização de sonhos, né, Kelly? É. O consórcio cabe. O consórcio Também, cabe para no longo viajar, prazo. cabe para comprar moto, cabe para comprar carro, Ixi, cabe hoje para tem comprar consórcio casa, para cabe para tudo. quê? Fazer uma cirurgia, Casamento, casamento, cirurgia, tá vendo, né? gente? Tá Tratamento precisando de dentário. cabelo aí também, né? Ah, Também, cabelo, agora é a Pode moda, verdade, ó. né? esquecer, não pode Se tu esquecer. é careca, gente, eu vou falar pra vocês, viu? Bem planejadinho. Você que é careca, consórciozinho de serviços, é o de De serviço, né? Serviço, gente, procura Cicobi. Tô Melhor falando, taxa de administração. vocês estão entendendo como é que é a diferença entre você trabalhar com o produto certo no momento certo da sua vida? Não me vá lá todo pitimbado, com nome sujo, querer fazer um consórcio, porque a gente não vende, porque depois vai dar Vai trabalho. dar trabalho na contemplação. Então a gente não vende sonhos falsos também. A gente é bem realista e, inclusive, eu vou trazer uma novidade aí também, Opa, que eu me gosto, lembrei agora. quero. Hoje nós temos na agência 2 colaboradores formados especialistas em clínica financeira. O que é a clínica financeira? É para aquela pessoa que ela encontra-se num momento mais delicado, de fragilidade financeira, né, com alguma situação de endividamento, restrição. Essas duas colaboradoras, que são 2 colaboradoras, elas podem auxiliar, né, essa pessoa a sair dessa situação. Então, através de orientação, né, vai fazer um mapeamento e isso não tem custo nenhum. Cara, olha que interessante. Pessoal, não tem como. Tem que ir na agência, né, Kelly? Tem que ir Tem na que ir na agência. agência. E olha só, o papo tá Não tem massa como fazer por demais. telefone isso aí, né, gente? Tem que ir lá. Exatamente. Pessoal, não tem como a gente não gostar de um papo como esse aqui. Se pudéssemos, ficaríamos aqui por horas falando sobre isso, porque uma coisa vai puxando a outra e a gente nem contou das histórias das nossas Nossa, vivências e eu na falo agência, né, demais, Kelly? falo pelos cotovelos. Muito pelo contrário, é sempre um prazer te receber aqui. Cara, é massa Obrigada. demais, eu vou falar pra ti. Tu tem que ter a oportunidade de conhecer a Kelly lá na agência, conversar com ela. Tu vai ver que pessoa maravilhosa. Não é porque é minha amiga, não. É uma pessoa que eu tenho carinho especial, assim como o Júnior também, que em outros momentos me salvou pra caramba, né, Júnior? Eu acho que é sobre isso, essa sinergia que a gente constrói, que a gente leva aí no transcorrer da nossa vida. Mas eu preciso encerrar. Mas eu vou encerrar dizendo pra vocês que não é a primeira, é a primeira, mas não vai ser a última Não, vez que nós vamos estar eu já juntos, nem né? quero mais sair daqui. Não, eu acho que não deveria. Eu gosto disso aqui. Mas, Mas eu tenho mais uma coisa para contar. conte. Só mais uma, Não, rapidinho. eu deixo. Só para trazer para a comunidade que mais um ano Cicobi vai ter o Natal Encantado. Não posso deixar de falar isso, que é notícia fresquinha que eu soube na semana passada. Não vou falar o tema ainda, porque, né, surpresa. Mas, gente, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Mais um ano que o Cicobi vai entregar algo Então vai ter Natal topíssimo Cicobi, e então. especial para a comunidade. Cara, e é maravilhoso. Quem não participou, eu estou desde a primeira edição. Inclusive, quem vos fala foi o primeiro Papai Noel, tá? Minha E vai calça ter caiu, duende, né? vai sair uma história. Duende. Vai ter duende. Fui duende o ano passado. Então, assim, gente, todo ano tem uma parada. Eu tô sempre junto, tá? Então, vocês só. Olha, eu vou falar. Eu não vou falar em nada. Como é que é? Eu vou dizer um negócio, eu não vou dizer nada. Vocês vão estar lá. Não tem data ainda, né, Kelly? Ainda não se Não tem a definiu a data data. da inauguração, mas vai ser incrível. Teremos parada novamente, né? Assim como ano passado. Vai ser maravilhoso. Eu já começo a deslumbrar, sabe? Já começo a imaginar tudo aqui. Mas é algo muito especial para nossa comunidade. E a gente Comunidade merece. transformou. Porque Campo Verde antigamente tinha decorações na Avenida Brasil ali, cara, era muito massa. E aí, por muito tempo, parou, não se tinha. De repente vem o Cicobi, pá, lança o Natal Cicobi, com a decoração maravilhosa, para um lugar onde as famílias podem confraternizar ali um momento ali, tirar uma fotografia. E eu tenho certeza que infelizmente, muitas pessoas talvez já não estejam mais entre nós, mas essas pessoas passaram por lá e vivenciaram um momento único ali com as suas famílias. Então,
Que bom saber. É. De primeira, assim, a gente já tá sabendo aqui que vai Primeiríssima. rolar Natal Cicobi em Campo Verde. Eu tenho certeza que vai rolar em outras agências também, Vai né? também. E Show de assim, bola. quem sou eu, né? Mas vou convidar aqui, gente, o Já convida. comércio. Vamos fazer decoração, nem que seja um pisca-pisca simplesinho ali, mas o Natal transforma, né? O Natal é uma data assim importantíssima, onde a gente precisa celebrar o renascimento, a vida e traz todo esse momento lúdico também. Devolver Então, essa fantasia para as né, crianças e para nós vamos também, né? Que decorar, vamos passamos dos fazer 30, né? decoração e vamos movimentar o comércio local, né? Comprando pisca-pisca e tudo mais, né? Show de bola. Júnior, uma mensagem final para a galera que tá nos assistindo aqui, para a gente poder encerrar. Por que eu devo investir no Cicobi? Fala para nós, para a gente possa aí terminar com chave de ouro. Então, Douglas, investir no Cicobi, você está investindo em você. Você vai ter seus rendimentos, mas também na comunidade como um todo. Então, eu acho que isso é o mais especial, é você estar ajudando ali todo mundo, ajudando o agro também, ajudando as empresas, se você aplicar em LCA, em LCI, em imóveis, entendeu? Então, eu acho que tudo isso é investir na sua comunidade que você está sendo inserido, que você está inserido e que o Cicobi está inserido. Então, eu acho que é isso que é o diferencial da gente e é isso, o Cicobi é maravilhoso e eu convido todo mundo a vir conhecer a nossa agência. Show de bola, pessoal. O Júnior, ele é um pouco tímido, mas, cara, tá desenrolando bem aqui hoje. Vamos falar a verdade, né, Kelly? O Não, Júnior, mandou o bem. Júnior tá dominando. E assim, pessoal, não estranhe não. O menino domina mesmo o assunto de investimento. Sentem com ele para conversar. E ele fala uma parada que me lembrei agora aqui. Eu acho que falar sobre eu investir hoje é sobre eu falar com a responsabilidade do eu do futuro, né? Exato. Então é cuidar do eu, né? O meu eu lá no futuro. Bom, vamos encerrar agora. Mais um recadinho agora aqui da Pixel Studios. Você precisa de uma agência de marketing. Isso é um fato. Você que é empresário e quer transformar a presença digital da sua empresa com a comunidade, mas também vender o teu produto, vender mais, você precisa de uma agência de marketing e a Pixel está aqui para poder fazer isso para você. E nós trabalhamos em 3 pilares importantíssimos. Nós trabalhamos com a parte de social media, a parte de design e também a produção de conteúdo audiovisual. Assim como você, nesse momento, está nos assistindo aqui no nosso espaço físico, né, no Estúdio A, eu convido você a entrar em contato conosco. O QR Code está aparecendo na tua tela. A gente hoje tem foco em empresas, então você que é empresário e quer dar um upgrade na sua presença no digital e, com isso, gerar aquilo que toda empresa foi feita para fazer, que é vender mais, entre em contato conosco. Esse foi o segundo episódio do Pixelcast na temporada No Agro. A gente agradece você mais uma vez. Considera-se inscrever-se no nosso canal. Considere inscrever-se no nosso canal. Hoje está enrolado. Vou de novo. Considera inscrever-se no nosso canal. Deixe um joinha, compartilhe e curta. Manda esse vídeo para quem você acredita que precisa saber pelo menos um pouco de investimento. E não se esqueça, vai vir mais novidade. Quem será o próximo agora a participar do Pixelcast? Bom, vamos deixar aí no ar essa dúvida, mas eu tenho certeza, no terceiro episódio eu conto com vocês. Até lá e tamo junto. Valeu!